Porque eu acho que o que nos resume, né, de alguma forma, se é que a gente pode falar assim, é que ser mulher na ciência é muito difícil, né? É um caminho que é muito duro, é um caminho de muitas renúncias, né? E é um caminho que ele é contra-hegemônico, né? E aí isso não acontece de forma isolada ou acaso, existe um porquê, né? Então não estamos falando de uma única barreira, né? Na verdade, e nem de uma grande barreira que se impõe apenas num determinado ponto da carreira. Na verdade, a gente tem múltiplos obstáculos, nós enfrentamos esses múltiplos obstáculos desde muito cedo, e que aí eu acho que passa desde o peso de estereótipos que a gente carrega na infância, até as múltiplas jornadas e papéis que nos são impostos, na verdade, né? Porque muito desses papéis, a questão da sensação da culpa, né? De eu ficar pensando, olha, deveria mesmo ter feito isso ou não, né? De ser questionada. Eu não sou mãe, mas eu penso assim, vendo às vezes exemplos do cotidiano, né? Porque eu acho que a experiência também traz isso, né? A perspectiva da gente olhar um determinado fenômeno, uma determinada ação de um outro ângulo, né? Mas por que que para uma mulher pergunta, né? Quando a gente chega num evento, eu sou questionada se eu sou mãe. E aí eu não sou, mas a mulher que é mãe, ela é questionada com quem que está seu filho. Se é um homem, ninguém pergunta com quem que está o filho, né? Ninguém pergunta quem é que vai ficar com o filho. Então, eu acho que essas são as questões e que aí foram apresentadas nas falas, né? E aí de diferentes narrativas, que são essas microviolências, né? E aí as violências que nós temos mais explícitas, como o machismo e o assédio, elas acontecem, né? E eu acho que isso tem que ficar muito claro também. Eu acho até que para que aí as futuras meninas e mulheres, né, que venham a se engajar na ciência, tem que ficar claro que existe. E que existe de uma forma, às vezes, que é uma forma que ela é velada, né? E aí, pelo relato das colegas que têm mais experiência, como a Bruni colocou, essas formas de opressão e de violência é como se elas fossem se moldando para determinados espaços e determinados tempos assim da nossa carreira. E aí, por isso, eu acho tão importante a gente ter um bate-papo como esse, né? E entendendo, sobretudo, que quando a gente olha para a ciência hoje no nosso país, ela é abordada dentro de uma lógica que é calcada pela meritocracia, pela produtividade, pela cis-heteronormatividade, né? É entender que a ciência tem cor ainda no nosso país, né, Zélia? Que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. E aí, de alguma forma, todos esses aspectos, eles acabam privilegiando os homens, né? E também, obviamente, assim, quando a gente olha, a gente está falando de um determinado grupo, né? A gente está falando de homens brancos, cis, hétero, classe média, né? Que são os grupos que são privilegiados. E aí, eu também fico muito feliz, Hélia, né? Em ver, até porque eu te leio, tá, Zélia? Eu sou lá da saúde coletiva, mas eu fico ali de olho. O quanto é importante, algo que a Rosana também apresenta, a questão da representatividade, a questão da gente olhar para o lado, da gente se enxergar, né? E alguns ambientes são ambientes que são mais duros, né? Que são ambientes hostis. E aí, nesse sentido, eu acho também importante, e aí, assim, como ouvidora, né? E aí, dentro da DIAF, colocar aqui que, para todas, né? Para que todas saibam que a gente tem um espaço, um canal de comunicação, que é a ouvidoria, né? A ouvidoria especializada em ações afirmativas, que é um espaço de acolhimento de qualquer manifestação de opressão, de desrespeito e de discriminação. E esses dados, essas informações, elas precisam chegar através desse canal de comunicação para a gente poder, a partir de dados, gerar políticas e fomentar discussões e debates que são tão importantes para a nossa instituição. Né? E aí, na fala de vocês, uma outra coisa que me chama atenção, e me chama atenção até pela experiência agora que eu tenho adquirido na ouvidoria, é a necessidade, às vezes, que nós mulheres temos de ter um macho para validar a nossa fala. Né? Porque o que eu falo, às vezes, né? Eu acho que a Rosana colocou isso daqui, né? Que às vezes a gente precisa de ter alguém
para validar o que a gente está falando, né? Recentemente eu passei por uma experiência dentro de um espaço que é um espaço progressista, que se coloca como democrático, que se coloca como aberto, mas que toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu precisava de ter um colega, um homem branco, para falar a mesma coisa que eu estava falando, e aí sim o grupo abrir para uma votação e uma deliberação. Né? Então, assim, isso são pequenas coisas que eu acho que, quando mais nova, eu não enxergava isso como violência, e hoje eu entendo, né? E hoje eu entendo também qual que é o meu lugar de mulher preta, lésbica, de origem periférica dentro de uma faculdade de medicina. Né? E assim, e dentro da faculdade de medicina ainda eu sou uma não médica, né? Porque tem que ter hierarquia, tem que ter quem tem o poder da fala, né? Quem tem o poder da caneta. Então a gente precisa mudar esses espaços de representatividade para a gente poder avançar. Né? E aí eu acho que algo que resume um pouco aqui do caminho que a gente tem a trilhar é a questão da sororidade, né? Da importância da sororidade, da importância da gente avançar, da importância da gente ver que, na verdade, assim, eu acho que esses encontros, eles nos possibilitam espaços de troca de afeto, né? Mas, sobretudo, de enxergar quem são, na verdade, as pessoas, os diferentes sujeitos que são parceiros nessa luta, né? Que entendem e que vivenciam da mesma forma. Porque o machismo, ele é tão estrutural que a gente vê esse machismo estrutural sendo institucionalizado e, muitas vezes, nós, mulheres, naturalizamos essas microviolências, né? Porque é algo que é tão comum no dia a dia, tão corriqueiro, que a gente passa por uma determinada situação, a gente pensa assim, não teve nenhuma intenção, né? Imagina, o colega ainda está aprendendo, né? Ele vai aprender ainda que ele tem que me respeitar, que ele tem que me dar o lugar da fala, né? E aí vocês trouxeram já, eu acho que também alguns aspectos, que eu acho que nos faz discutir aí a nossa próxima questão, e aí eu gostaria de pontuar, acho que talvez as colegas que têm experiência com bancas já tenham passado por isso, mas eu já passei por algumas situações constrangedoras nas quais, dentro de uma banca, de uma seleção, o fato de ter uma mulher grávida, a banca pesar e pensar assim, mas será que ela tem que ser aprovada? Porque ela está grávida. Né? Isso não deveria ser, não pode ser algo punitivo. Né? O fato de uma mulher estar grávida não pode ser algo que tire a legitimidade da qualificação que ela tem para ocupar um determinado espaço. E aí, com relação a isso, eu acho que aí, para as colegas, né, que têm experiência com maternidade ou pensam na maternidade, eu acho que seria importante também a gente conversar um pouquinho, né, sobre o que é ser mulher e ser mãe na ciência, né? Porque isso impõe, eu acho que uma dupla, uma tripla carga, e eu não sei nem quantificar, e aí por isso é importante ouvir. Eu já fico imaginando os meus desafios, né? Porque futuramente a maternidade é algo que eu almejo e fico pensando. E eu acho que ainda, no meu caso, ainda incide o fato de ser uma mulher lésbica, porque você tem também a sua maternidade questionada, né? Porque eu tenho diferentes questionamentos sobre o meu papel na ciência e sobre o meu papel na universidade. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre essa questão da maternidade, como que é ser mulher, como é que é ser mãe na ciência. E aí eu acho que, Laís, você poderia trazer alguns dados para a gente, só para poder ilustrar um pouco o nosso bate-papo? Claro, a Zélia, inclusive, participou da publicação desses dados que eu vou ler aqui para vocês, só para, né, enfim, dar o tom da nossa conversa também. Teve uma pesquisa que foi realizada já na pandemia, em abril e maio de 2020, que contou com a participação de cerca de 10 mil alunos de pós-graduação de todo o Brasil. E aí essa pesquisa demonstrou o seguinte, que entre as alunas que são mães de pós-graduação, menos de 10% estão conseguindo seguir com as dissertações e teses durante a pandemia, né? Enquanto estão conseguindo seguir normalmente, sem nenhum, né, problema, 20% dos alunos que se declararam pais e 35% dos homens e das mulheres sem filhos. Então, olha só, as mulheres, especificamente mulheres que têm filhos, menos de 10% relataram que estão conseguindo seguir normalmente. Tudo bem que não é um índice grande, né? No caso, de, por exemplo, de pais com filhos, mas já é mais do que o dobro do que as mulheres que têm filhos estão passando durante esse momento da pandemia. É bom para ilustrar esse momento atual também, né? Além dos outros anos que a gente também, que vocês também têm vasta experiência sobre isso. Quem vai começar? Já estou aqui. Tem a Mas Débora, Rossana e Zélia, né? eu acho que eu tenho uma experiência interessante para
para compartilhar, porque eu e meu esposo, nós somos ambos professores no mesmo departamento da engenharia elétrica, né? Então, nesse aspecto comparativo, acho que eu fico muito tranquila em falar. Ambos fizemos uma carreira acadêmica muito semelhante, né? Ambos somos pesquisadores e professores, mas, infelizmente, né, em vários aspectos, as coisas sempre foram mais fáceis para ele. E isso eu posso dizer com tranquilidade que ele é uma pessoa muito boa, me ajuda muito. Eu digo que nesse aspecto eu tive sorte porque eu tenho colegas de trabalho que moram na engenharia elétrica. A gente brinca que tem lá na engenharia elétrica quase só falta o dormitório, porque o pessoal mora lá, né? Eu consegui ter uma troca boa com meu esposo, a gente se ajuda muito, mas mesmo assim, proporcionalmente, a carga é imensamente maior comigo. E isso se reflete nas minhas possibilidades, não possibilidades, né? A palavra é errada, porque possibilidade eu tenho, capacidade eu tenho, né? No tempo que eu tenho para me dedicar à pesquisa, para me dedicar aos meus alunos. Na pandemia, então, foi assim foi extraordinário, porque as crianças ficaram sem escola, né? Sem escola assim, presencial, e por melhor que às vezes a outra pessoa que esteja com você, ela seja para te ajudar, o trabalho pesado recaiu, né, sobre muitas vezes as mulheres. E a referência principal em casa ainda é muito a mulher, ainda é muito a mãe. Por mais que a gente fale assim, vai lá, pergunta ao seu pai, ele também sabe. É uma questão de estrutura mesmo, é sempre a gente. E a gente, infelizmente, eu acho que a gente vai aceitando, né? A gente vai se acomodando de certa forma, ou porque não está vendo uma outra possibilidade. E na pandemia isso ficou muito latente, né? A vontade de continuar produzindo, fazer as coisas. Eu vi a Rossana falando muito de ir a congressos, né? Eu várias vezes abdiquei isso. Nós, às vezes, trabalhos conjuntos, quem ia era sempre ele. Até porque é até engraçado, bancas externas. Ele é chamado, muitas vezes eu não sou chamada. Tem hora que eu vou ser honesta, tiveram épocas da minha vida que eu achei até bom, porque eu estava num momento que com criança pequena, eu tenho duas meninas, hoje uma tem 10 e uma tem 6, então realmente estava mais difícil. Mas o que eu mais sinto falta nisso é, assim, em casa até que a relação é tranquila, ele me ajuda o máximo que ele pode, mas eu sinto muita falta disso ser discutido entre todos os colegas da universidade e com os alunos, com todo mundo também. Que eu acho engraçado que para algumas coisas é assim, vocês comentaram alguma coisa, não, não vai dar muito certo porque ela está grávida, eles botam uma lupa, não é, ela está grávida, ela vai ser mãe, ela não vai produzir, ou então até um certo ar de pena, entendeu? Como se fosse até uma doença, não sei. Mas para outras coisas eu não vejo ajuda. Eu não vejo contrapartida. As duas gravidezes eu dei aula até véspera quase de ter bebê, porque eu queria terminar o período, eu acho, se eu estava bem, eu queria fazer pelos meus alunos. Eu não vi isso ser trabalhado, eu não vejo isso ser conversado entre os colegas. Entre as mulheres a gente conversa muito, mas eu sinto falta da gente conversar, a gente levantar, a gente debater isso com os homens, porque eles são parte essencial dessa mudança. A gente também, eu acho que a gente tem que se posicionar, a gente não pode ficar calado, a gente tem que tentar. Mas eles precisam entender disso também. Às vezes eles passam por isso, veem isso dentro de casa. Mas quando é uma colega de trabalho, eu não vi, ninguém me facilitou um horário de aula, eu dou aula durante o dia e à noite também, eu dou aula à noite, até às 11. Às vezes eu grávida, muito cansada, né, dando aula até à noite, fiz com prazer, mas estava desgastante. Às vezes um horário que um colega trocasse, que um chefe de departamento me aliviasse, às vezes uma disciplina, né, você quer esse período... Eu não vejo isso. Eu vejo muito a questão da maternidade ser olhada negativamente, né, no sentido, vai dificultar, atrapalha, ela vai largar no meio do período, como se todos nós não tivéssemos tido uma mãe, né, eles inclusive, os homens inclusive, tivessem tido o cuidado necessário, né? Então, assim, não é fácil, isso não é fácil, eu acho que isso precisa ser trabalhado com todo mundo. Inclusive com os alunos. Eu converso demais com os meus alunos, essas dificuldades. Todos nós somos diferentes e isso é positivo. Só que a gente, em momentos diferentes da vida, a gente vai ter necessidade de apoio diferentes. Em alguns momentos a gente vai estar apoiando, em alguns momentos a gente precisa de apoio.
E nessa época mais latente né, de criança pequena e tudo, é um dos momentos que a gente precisa de apoio, mas parece que as pessoas em volta nesse momento só olham o negativo, né, não olham o positivo. Eu senti muito isso. Posso complementar? É uma coisa que eu, depois talvez de algumas décadas, né, que eu penso, nós mulheres usamos muito a palavra ajuda, como se a gente tivesse toda a responsabilidade é só nossa, então você não precisa de ajuda. Na realidade, a gente não pensa que tem que ser compartilhado, que não é uma missão sua e aí você recebe uma ajuda um pouco, aí parte da gente também, da nossa cabeça, né? Como que a gente encara essa maternidade? Obviamente, é muito forte para a mulher, mas eu carreguei muita culpa em relação a quando eu tinha que viajar e a minha filha era pequena e eu ficava ligando toda hora, como se eu não tivesse o direito, né, de estar ali apresentando uma palestra e viajando. Para mim foi desafiador ser mãe e manter a minha carreira de pesquisadora e exigiu um esforço muito grande e inclusive com a minha vida pessoal prejudicada, né? Muitas mulheres se separam, eu me divorciei, minha filha tinha 3 anos e todo o esforço que eu fazia trabalhando horas a mais, né, em função dos cuidados com a filha e da carreira, e você acaba não tendo uma vida pessoal. Esse é um ponto que eu vejo se repetir muito, né? Você vê, estou citando uma situação que acontece muito, né, que mulheres separam, né, e o companheiro segue com a sua vida pessoal, às vezes num outro, no segundo relacionamento, ou terceiro, e a mulher não, em função desse, vamos dizer assim, excessivo trabalho, horas de trabalho dedicado ao trabalho e maternidade. Eu acho que a gente precisa repensar que esse compartilhamento e não pedir só ajuda, entendeu? Preciso de ajuda do companheiro, da companheira, e essa ajuda vir como uma forma de complementação, né? Eu acho que a decisão de ter um filho, se você tem um companheiro, uma companheira que você pode, um compartilhamento, e essa culpa precisa ser mais trabalhada. Eu ainda sinto de certa forma isso, né? Essa culpa de não estar sendo uma mãe ideal, como eu deveria ser, sem contar o que a gente ouve. Por exemplo, a minha vida inteira eu ouço: nossa, você trabalha demais, você acha que tem necessidade disso? Precisa publicar mais um artigo? Você viaja demais. E aí eu tendo que explicar muito. Eu expliquei muito a minha vida, a minha carreira científica, eu tenho que explicar muito por que é importante para mim, por que eu gosto, por que eu ainda publico tanto. Agora não é hora de você sossegar um pouco mais, né? Eu me lembro de um episódio extremamente machista no dia da minha defesa de tese, de doutorado, né? Que eu ouvi do meu companheiro no final, dizendo: agora você vai sossegar, né? E foi muito triste para mim, até que me marcou muito, porque eu falei: não, eu estou só começando. Estou só começando a minha carreira, mas mostra, né? Claro que a pessoa talvez não tem ideia como que isso foi um machismo enraizado, né, com a mulher cientista, como também ouvi em situações, né, no início da minha carreira, quando eu consegui aprovação de projeto, que é algum comentário tipo: nossa, mas como é que você conseguiu isso tão nova? Tipo, como se eu tivesse que, né, ter feito alguma coisa extra para conseguir. Mas, enfim, eu já estou saindo um pouquinho, né, voltando à maternidade. Foi e continua sendo desafiadora. Então, eu acho que a nossa missão é discutir mesmo isso com as mulheres que pensam em ser mãe, né, e mudar a visão.
né, no sentido de você ter o direito de seguir com a sua carreira, não desistir da carreira e ter o direito dessa missão ser compartilhada, né, dessas responsabilidades, a hora que vai buscar na escola, desde levar ao médico, compartilhar dentro do possível, porque não é responsabilidade exclusiva sua, né? A gente quase que agradece assim, imensamente. Né? Eu lembro de fazer isso. Ai, muito obrigada. Você pode buscar na escola hoje? Ai, graças a Deus, porque eu tenho que terminar de corrigir uma tese. Né? É um pensamento que a gente tem como se uma culpa mesmo. Né? Então, eu acho que isso precisa ser discutido e é muito bom ter esse espaço aqui, poder abrir isso nessa conversa aqui tão boa aqui com vocês, com as colegas. Antes de passar para a Zélia, assim, porque a fala de vocês eu acho que acabou me instigando, né? Eu acho que historicamente, socialmente, o lugar que nos foi dado, na verdade, é o lugar da pessoa, que é a pessoa do cuidado, do ambiente doméstico, né? Da responsabilidade pelas crianças. E aí vocês falaram da pandemia, vem a questão da responsabilidade não só pelas crianças, mas também a responsabilidade dos pais mais velhos, né? A responsabilidade ficou com a mulher, né? E aí, quando a Rosana fala essa questão da ajuda, é algo também que eu tenho tentado mudar muito, né, na minha narrativa, porque eu acho que isso é muito simbólico, né? Quando a gente tem um companheiro ou mesmo uma companheira que participa ativamente, isso não pode ser visto como uma ajuda, né? Porque essa perspectiva do cuidado, né, a perspectiva da criação, ela também deve ser compartilhada e a gente precisa sair desse lugar, né? E aí fazer esse movimento, e aí, Rosana, eu falo o seguinte, que pensando aqui agora, né, nas diferentes falas, a gente ainda tem um aspecto geracional aí importante, que eu acho que a gente ainda não citou, mas fica claro, né, que hoje eu acho que a gente conseguiu avançar em algumas coisas, né, mas imagino que para você, a sua trajetória tenha sido uma trajetória ainda com outros dificultadores que hoje talvez a gente já tenha conseguido melhorar um pouco, né? Então, assim, eu acho que toda a minha gratidão e respeito por vocês, eu acho que nos antecederam e abriram esses caminhos, trilharam essas possibilidades. Zélia? Oi, a Laís lembrou bem aqui, né, do nosso movimento, né? Convido vocês aí que estão nos ouvindo, vocês que estão aqui comigo na mesa, a conhecer o movimento do Parenting Science, que é um movimento que foi criado pela professora Fernanda Stanisłaski e reúne vários pesquisadores do núcleo principal e tem as embaixadoras também, os embaixadores todos. Então, para conhecer esse trabalho e essa pesquisa que foi feita aí durante a pandemia também, legal para vocês conhecerem, está lá na página, no site, onde nós fizemos um levantamento com mais de 15 mil pesquisadores, entre alunos da pós-graduação, da graduação e pesquisadores do Brasil inteiro, onde nós fizemos esse levantamento sobre a produtividade durante a pandemia, sobre a entrega de trabalho, todas essas questões que vocês falaram aí. E a sobrecarga, principalmente para as pessoas. Então, nós fizemos uma primeira etapa, onde a gente fala das mães e das mães com filhos menores de 12 anos, e também a gente cruza, né? É um trabalho inédito porque cruza com a questão racial também, porque geralmente é só a questão de gênero. Como eu disse, o trabalho sempre são pautados na questão de gênero, mas aí a gente coloca também a questão da raça e as mulheres negras, em todos os sentidos, sempre foram as mais afetadas. E aí a gente fala, né, uma coisa que a gente ponderou e discutiu muito lá, foi sobre a questão das redes de apoio. Então, muitas mulheres negras, elas estão solo na carreira e a quantidade de mulheres negras também fazendo ciência é bem menor. Então, todas essas questões, se vocês puderem depois dar uma olhada no artigo, vale a pena ver, que afetam a questão. E a mãe com criança pequena dentro de casa, né, criança menor de 16, 12 anos, e aí eu falo 16, eu sempre penso na minha, né, 16, 17 agora, mas durante a pandemia, por quê? Porque sempre nós, mães, somos mais solicitadas. Mesmo que você tenha rede de apoio, que você tenha companheiro, e você tenha uma série de coisas, eles solicitam mais. Uma colega minha, aconteceu um caso dela entrar no evento e o computador entra com o nome da criança, porque a criança estava usando o computador. E comigo aconteceu isso várias vezes, porque a minha filha teve problema com o computador, a aula online,
e ela entrava naquele Teams lá e eu só conseguia entrar pelo Teams e não conseguia tirar. E aí entrava lá, ao invés de aparecer meu nome, eu não sabia mudar, aparecia o nome da minha filha. Isso mostra, né, que você está sendo mais solicitada. Apesar de você ter isso, eu vejo a facilidade que os homens têm. Meu marido, quando a Débora falou toda a situação, assim, de encontro ao que acontece, ajuda muito, é participativo e tal, mas o filho procura mais você. Se ele vai, ele não acha uma coisa perdida na gaveta, mãe, onde está isso? Mãe, não sei o quê. Parece que eles procuram as coisas com os olhos fechados. E os homens têm essa capacidade de entrar numa sala, entrar num computador e ficar lá. E pode, o mundo tá caindo, a casa tá caindo. E às vezes eles encaram isso como uma grande tarefa, né? Um grande serviço. Essa fala nossa hoje, aconteceu uma coisa aqui em casa bem engraçada, porque hoje eu falei pro meu marido, hoje é seu dia de cozinhar e buscar a menina na escola. E você, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ficar de pé pro ar, cuidando da minha beleza, da minha saúde mental, porque hoje eu tenho um podcast. E fiz isso realmente. E eu vi, né, que ele buscou socorro, né? Porque e aí o que eu faço para... Não, se vira, né? Do it yourself. E vai buscar lá na escola. E aí todo mundo chegou e eu continuei na sala, numa boa, descansando, porque eu precisava descansar. Aí encara assim como, mãe, você vai continuar assim? Vou, porque hoje eu vou ser servida, eu vou esperar vocês colocarem a mesa. Então a gente tem que normalizar, a Rosana falou muito bem isso. Não é um favor que vocês estão fazendo, vocês vão comer também. Então lavem a louça também, coloquem a mesa, dividam seus computadores. E isso a gente tem que discutir com os nossos colegas. Precisa que todos os atores dessa cena participem disso, tomem consciência e não achem que isso é uma besteira, que isso é uma coisa desnecessária. Precisa levar isso. Aí quando você faz uma reunião sobre isso, você faz um evento sobre isso, o que eles fazem? Não participam. Imagina que nós vamos ter, está tendo uma fala lá. Então a gente tem um ciclo de seminários onde a gente leva as mulheres para discutir. Aí me pediram, Zélia, você que conhece todas as mulheres da ciência, vamos fazer uma parte sobre isso? Eu falei, não. Então eu chamo as mulheres para falar sobre a pesquisa delas e sobre a ciência. E no meio da conversa a gente joga alguma coisa. Porque senão eles não vão aparecer. Eles não vão assistir o seminário, eles vão dar um jeito de arrumar alguma coisa. Então se eu coloco aqueles temas mirabolantes, né? Do Cosmo lá para eles estarem assistindo, eles aparecem para assistir. E aí eu aproveito o ensejo, é a hora em que eles não podem escapar porque está ao vivo e a cores, é a hora de você começar a tocar devagarzinho no assunto. E eu vejo os que estão participando. As pessoas vão participando cada vez mais e precisa tomar consciência de que ele é ator nisso. Ele faz parte disso daí. E ele tem que se preocupar mais. Então, vocês falaram muito bem nessa questão de que não precisa, né? Às vezes a gente coloca algumas coisas, não é uma coisa para você ser glorificado. Você tem que fazer isso, é sua obrigação enquanto pai, enquanto parente, enquanto irmão, é sua obrigação. E a gente tem que levar isso para a sala de aula, a gente tem que levar isso para outros espaços, porque muitas vezes a gente vê comentários malvados em uma banca, em uma sala, e a gente não toma atitude nenhuma. Então eu falo para os meninos, vocês precisam tomar essa atitude. Eu falo para as meninas, vocês precisam tomar essas atitudes também, porque o problema ainda não é com você, mas vai ser. Ou até não vai ser, mas a gente precisa fazer alguma coisa, independente de qualquer coisa. Teve uma zoada aqui no meu som aqui, acho que teve alguma coisa ali. Mas isso a gente precisa pensar, sabe? No papel de todo mundo estar atuando, essa chamada de todos estarem participando e estarem levando essa questão da maternidade. Outra coisa também é compartilhar a rede de cuidadoras, né? Então, para a gente, assim, né, visto, eu já me senti muito culpada também com essa questão dos eventos, de participar. E já perguntaram, né, com quem deixou, com quem ficou, e eu já levei, e já me perguntaram também por que trouxe essa criança. Então, assim, né, já me perguntaram, o que essa criança está fazendo aqui? Pera lá, a criança minha, eu tenho que trazer, eu ia deixar com quem? Você ia tomar conta? Não, porque eu também não ia confiar de deixar com você. Então, assim, te perguntam de qualquer jeito. O racismo, o sexismo, essas questões, elas vão se reinventando. Na nossa época, minha, da Rosana, era de um jeito. Agora ela vai ser de outra. Mas ela só muda a forma e a cara, mas ela vai continuar presente. E a gente tem que estar atento a isso. E alerta. Hoje eu vejo as meninas mais jovens, elas já percebem isso. Às vezes a gente se sentia culpada. Eu falava, não, isso é culpa minha. Culpa minha, não. Então, assim, mas agora já existem outras que já falaram que não é culpa minha.
E eu sei que não é. E eu preciso repetir isso a todo tempo. É igual uma marca famosa. Se ela não fizer a propaganda dela, ela cai no esquecimento. Se a gente não falar sobre isso sempre, todas as nossas conquistas até esse momento vão ser perdidas. Porque formas e maneiras de abafar nossa fala, de tornar ela não verdade, de tornar ela não importante, acontece todos os dias. Eu faço um levantamento, né? Eu gosto de implicar com as agências de fomento à pesquisa, né? Talvez por isso, em cada 10 editais que eu participe, eu ganhei 3, né? Sempre assim. Mas é verdade, e eu preciso chamar a atenção deles. Eles agora me chamam para falar sobre isso. Porque a gente tem perdas. Editais que valorizavam essas coisas, editais que favoreciam isso, não estão existindo mais. Faz um levantamento nos últimos 5 anos dos editais que a gente tinha para incentivar a presença da menina na pesquisa, na ciência. Cadê esses editais? Eles estão desaparecendo. Então, são conquistas que nós estamos perdendo. Por isso que a fala de todos vocês que me antecederam, ela foi tão importante. Porque vocês trouxeram causos que eu passei por eles em diferentes momentos. Eu me vi na fala. Às vezes eu vejo quantas vezes meu marido é chamado, a gente trabalha no mesmo departamento, tá? Então eu desço o sarrafo nele de vez em quando, porque ele é físico teórico, né? Então ele é chamado para as coisas, ele é convidado para... E às vezes eu dou graças a Deus mesmo, porque eu vou fazer outra coisa. Mas você percebe isso. Você percebe que a fala dele nunca foi descredenciada. Nunca foi contestada. Eu falo para ele, até com um aluno, eu falo, às vezes você vê aluno que quer saber mais, quer te cobrar, quer te testar. Então eu falo, você vai dar uma aula com uma... Você tem que preparar muito mais, porque vão te perguntar coisas que às vezes até não tem sentido. E eu vejo a tranquilidade dele na resposta. Quando o aluno coloca ele numa sinuca de bico, eu falo para ele assim, fazem isso muito menos com você do que fazem com a gente. E em várias áreas, eu converso com as meninas lá do Parent, elas falam que acontece isso na neurociência, acontece isso na psicologia, acontece na biologia, acontece na química. Por que acontece isso daí? Porque eles estão repetindo os padrões que eles estão vendo os colegas fazendo. Então, eu acho legal o meu professor ser assim, eu acho legal o meu colega, eu vou repetir esse padrão. Então, a gente tem que ensinar, eu sempre falo para minha filha, né? Eu ensino você a combater isso. Então, é importante a gente ensinar as meninas essa representatividade que você não falou, que a Dani falou, de se ter modelo, de se ter exemplo, de mostrar para as meninas, olha, eu vou te levar na ouvidoria, tá? E eu não vou ter medo de ser colocada ao seu lado e a gente falar ali, porque ela tem que sentir que depois ela não vai sentir essa represália. Eu já passei situações onde eu tô dando aula e passa no vitrô e já gritaram. Tive que parar a aula e ir atrás da pessoa e falar, repete. Quantas? As meninas falam, professora, mas quantas de nós vamos ter coragem de fazer isso? Eu gosto muito da fala da Márcia Barbosa, né? Então chama o camburão, chama a lei, sabe? Vamos mostrar que tem lei para isso. Então a gente tem que contar, você não está desamparada. Quantas vezes a pessoa se sente sozinha e desesperada? Quantas vezes eu chorei? Quantas vezes eu achei que não era para mim aquele lugar? Enquanto mãe, enquanto mulher, por ouvir essas falas, sabe? E assim, existe apoio, existe amparo, existe alguma coisa que você precisa saber que tem. E isso você precisa saber fazer os seus direitos, valer os seus direitos. A gente precisa dar um apoio para a colega que está ali do lado. Não olhar e fazer de conta que não é com a gente. Sabe? Situações em que a gente vê, situações de violência em que a gente vê, em que a gente presencia, em que a gente não faz nada. Então a gente precisa fazer alguma coisa assim. A gente precisa denunciar, a gente precisa estar lá. A minha filha contou um caso em que um coleguinha foi lá e tacou a unha nela. Ela é rebelde também, ela já segue a mãe. E aí eu falei, você não fez nada, não? Aí ela falou assim, não, eu juntei com uma colega que presenciou e nós fomos na coordenação. E aí, quando o colega falou, estavam as duas meninas junto, aí ele foi chamado, e aí ele começou uma choradeira total, e não sei o que, e não tinha culpa. E essa é uma história que marcou ela bastante. E quantas violências, microagressões nós somos sujeitos todos os dias por uma série de coisas. Por questões de gênero, de identificação, por questões de raça. E a gente está sozinha. Então a gente não pode lutar sozinha. Eu falo no departamento, eu falo para minhas colegas. As colegas que foram pioneiras, que entraram ali, sofreram sozinhas. Mas muitas hoje já têm noção que a gente tem que estar unida. Quando tem uma briga por equipamento, quando tem uma disputa por edital, se nós estivermos unidas no voto, a gente derruba as ideias erradas dos caras. A gente já sabe do nosso peso de voto.
Mas a gente precisa saber disso, a gente precisa contar para o colega. Então, é essas coisas que a gente, né, mãe, mulher na ciência precisa ter. A sororidade, né, que a Dani falou, a gente precisa contar esses nossos casos. Então, um podcast desse é para ser ouvido muitas vezes, para as meninas que estão nos ouvindo saberem que elas têm condições de buscarem essa ajuda e precisam buscar essa ajuda. Ela existe, sabe? E tem que fazer. Olha, acontece. Eu já passei situações inúmeras que eu não vou narrar aqui hoje porque daria um livro, uma história, uma novela, né? É um podcast, não uma novela. Mas a gente buscou o quê? Apoio, auxílio, ajuda para vencer as situações. Senão eu teria desistido, gente. Sabe? Experimenta um dia se colocar no meu lugar de mulher preta, mãe periférica. Experimenta, porque a minha situação não termina dentro da universidade. Ela continua quando eu entro numa loja, quando eu entro num restaurante, quando eu entro no condomínio onde eu moro, quando eu passo na rua, quando eu estou dirigindo um carro, quando eu estou fazendo qualquer coisa. Ela continua na minha vida lá fora. E eu tenho que estar preparada para isso, enquanto mulher preta.